Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso encontro. Usando a Bíblia quer dizer que você é bem-vindo, você que nos acompanha também pela primeira vez, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, seja bem-vindo. E o intuito do nosso programa, quero que você saiba que é usar a Bíblia Sagrada, deixar a Bíblia Sagrada falar. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto que é as 3 coisas que Deus abençoou e santificou, que Deus santificou, separou para Ele. Que a palavra santo significa separado. E uma delas, a Bíblia fala que é o casamento. Quando você vai em Hebreus capítulo 13, verso 4, fala assim, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então a Bíblia está falando para mim e para você que Deus separou, santificou o casamento. Quando você vai em Gênesis capítulo 1, verso 28, capítulo 5, verso 2 também, fala que Deus abençoou também. Ele foi testemunha de Adão e Eva. E o casamento é uma coisa instituída por Deus. Muitas pessoas têm jogado por terra. Casam aqui, se descasam lá. Né? E a Bíblia fala que só existem 2 coisas para que o casal se separe. Ou para que case de novo. Ou a viuvez de um dos cônjuges, ou o adultério da parte de um dos 2. Senão não pode casar de novo. E hoje as pessoas infelizmente estão casando, se dando em casamento. Olha o que Jesus falou, né? Que aconteceu nos tempos de Noé. Está se repetindo. E outra coisa, quando você vai no livro de Hebreus, de Romanos capítulo 1, verso 25, fala assim, ó, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que qual é bendito eternamente. Verso 26. Ó. Por causa disso, entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então muitas pessoas hoje, infelizmente, a gente não está falando, acusando, mas a Bíblia deixou uma mulher para um homem, Eva para Adão. E olha o que está acontecendo. Né? Então o casamento foi uma coisa instituída por Deus lá no Éden. Tá? Lá no Éden. Outra coisa que Deus abençoou e santificou foi o sábado. Quando você vai no livro de Gênesis capítulo 2, verso do 1 ao 3, fala assim, ó, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Deus abençoou e santificou o 7º dia, o sábado. Quando você vai no livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26, fala que as pessoas têm jogado por terra isso daí. E nem tinha nação israelita sobre a terra, Deus criou o sábado. Só tinha um casal sobre a terra. E a Bíblia está falando para mim e para você que Deus abençoou e santificou o 7º dia. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 4, ele repete o que eu acabei de ler. No verso 4 ele diz assim, ó, porque em certo lugar assim disse Deus tocante ao 7º dia, e descansou Deus no dia 7º de toda a sua obra que fizera. Então a Bíblia repete aqui no verso 4, verso 5 de Hebreus capítulo 4 mesmo, falando que Deus abençoou e santificou o sábado, o dia do Senhor. Quando eu e você guardamos o sábado, nós reconhecemos Deus como o único Deus verdadeiro, o Deus que fez o céu e a terra. E a outra coisa que Deus abençoou e santificou foi o dízimo. Quando você vai no livro de Levítico, capítulo 27, verso 30, Levítico capítulo 27, verso 30, diz assim, ó, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais quanto do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. A Bíblia está falando para mim e para você que o dízimo é santo, santo aos olhos de Deus. E muitas pessoas têm jogado por terra esse princípio. Muitas pessoas têm jogado por terra o que Deus abençoou e santificou. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o dízimo de Deus. E olha o que as pessoas estão fazendo. Né? Então ele é uma coisa separada. Querido, pense nisso. Pense no que a Bíblia fala. Tá? Cuidado onde você deixa o seu dízimo.
Cuidado, veja uma igreja séria, responsável, tá bom? E pense nisso, nesse vídeo, essas três coisas que Deus abençoou e santificou. Porque Ele quer abençoar e santificar a sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.